Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez diante da palavra de Deus para mais uma mensagem dele ao meu, ao seu, ao nosso coração. Estamos vendo esse emaranhado de detalhes do nosso coração e talvez você esteja perguntando qual o fim de tudo isto? Não fique tranquilo. Fique tranquilo porque a Bíblia Sagrada tem uma resposta para todas as nossas perguntas e indagações. Nós estamos aprendemos sobre os males do coração e vimos na mensagem anterior que os males do coração de Saulo são os mesmos males do nosso coração, porque todos pecaram, todos de igual modo pecaram, mesmo não pecando à semelhança do pecado de Adão. E hoje nós vamos ver alguns sintomas que nos indicam, que nos diz que o nosso coração está realmente cheio, a nossa natureza é exatamente uma natureza caída, uma natureza totalmente depravada por causa do pecado. Eu quero ler o primeiro texto de hoje para a nossa meditação, que está em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19. Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19. Estou repetindo para que, se você quer anotar e ler na sua própria Bíblia, você pode ler e entender da maneira como o Espírito Santo estiver lhe revelando. Vamos lá. Diz o texto seguinte: o primeiro sintoma do pecado no coração, no nosso coração, o primeiro sintoma da doença do nosso coração é entenebrecimento, endurecimento, cauterização. O pecado tem esse efeito, o pecado tem essa propriedade, essa capacidade de endurecer, cauterizando o nosso pecado. Olha o que diz o texto: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Bom, vamos voltar mais uma vez à leitura e vamos ver alguns detalhes aqui interessantes. Ele diz entenebrecidos. Ele não está falando agora apenas do coração de Paulo, porque aqui nós temos o plural. Ele diz entenebrecidos. Significa que os corações, o meu, o seu, o nosso coração, foram entenebrecidos no conhecimento, ou seja, no entendimento. Que coisa triste. Por isso que dificilmente a gente compreende a palavra de Deus, porque o coração está entenebrecido na sua capacidade de entendimento. A gente lê e nunca compreende, nunca chega a entender. Aí Paulo acertou muito quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Ele diz: olha, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne tudo muito bem, por ninguém é discernido. Mas quem tem a mente do Senhor? E ele diz: nós temos a mente de Cristo. Por isso, entendemos tudo e não somos discernidos por ninguém. Portanto, o coração está entenebrecido. O coração natural, a natureza natural, ela é entenebrecida no seu entendimento. Segundo detalhe, separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus por uma única razão: pela ignorância que há neles. O coração entenebrecido fecha o entendimento, separa o homem, o pecador, da vida de Deus. Ele vive a sua própria vida. É por isso que Jesus Cristo diz: eu sou a vida. Não é uma vida, ou uma das vidas, ou vida. Ele é a vida. Portanto, o coração entenebrecido endurece o entendimento, separa o homem de Deus por causa da sua ignorância. E aqui não é um termo pejorativo, não é um xingamento. Ele está usando essa palavra ignorância para dizer falta de conhecimento, uma vez que o pensamento foi fechado,
Uma vez que o pensamento foi aniquilado, uma vez que o pensamento foi endurecido, agora o coração, pela ignorância, está duro e separa-se de Deus. Pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, que coisa triste, o coração duro, ele perde todo o sentimento. E ele continua dizendo, para que com avidez, ou se entregaram todo o sentimento, para que com avidez cometerem toda a impureza e toda a sorte de pecado. Esta é a situação do meu, do seu, do nosso coração. Por isso que nas mensagens anteriores nós ouvimos Salomão dizendo, quando não se aplica logo a disciplina, o conhecimento, a doutrina bíblica ao nosso coração está sempre disposto a praticar o mal. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele envelhecer não se desviará dele, porque a estutícia está ligada ao coração da criança. Aliena-se o ímpio desde a madre, ele anda errado desde que nasceu, proferindo mentiras. E ainda, Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo escreve para nós o seguinte, sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que coisa triste. Esse é o resultado, é o sintoma de um coração doente, de um coração que está depravadamente longe de Deus por causa do pecado. Este é o nosso coração, é o meu coração, o seu coração, é o nosso coração que retrata muito bem o coração de Saulo. Quando você ouve ali a Bíblia dizendo em Atos capítulo 9 que Paulo ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos, você diz, meu Deus, que coisa terrível. Não, esse é o coração do homem separado de Deus. Ele está separado de Deus, ele não tem a vida de Deus, ele está sem Deus e sem esperança no mundo. Portanto, ele é um desesperado. Qualquer pessoa que não tenha Deus no seu coração, essa pessoa é uma pessoa desesperada. Vamos para mais um sintoma? Está escrito agora em Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Morte. Então se morreu, acabou. Para muitos não é assim. A morte aniquila tudo, cessa tudo, e até alguns que tiram a sua própria vida pensando que irão resolver o seu problema. Não, queridos. A palavra morte, cada vez que você lê na Bíblia Sagrada, em muitos textos, não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, que Deus lançou, ou melhor dizendo, quando Deus disse para Adão que se ele comesse o fruto proibido ele morreria, e você chega no capítulo 3, versículo 23, e Deus lançou fora do Éden, Adão morreu. Ele morreu fisicamente e morreu espiritualmente. Fisicamente porque a partir dali todos nós morremos, quer dizer, nos separamos de Deus. E espiritualmente morremos porque a partir dali iríamos viver sem Deus, sem esperança neste mundo. Portanto, a palavra morrer aqui, que nós vamos tratar nesse texto, não é aniquilação da vida, não é tirar a vida, deixar de existirmos. Ele diz que a morte é um dos sintomas do pecado do coração doentio, do coração doente. Vejamos, lê o texto. Efésios 2, versículos de 1 a 3, ele vai dizer o seguinte, mortos em ofensas e pecados. É o que ele diz. Esse é um sintoma. Uma pessoa sem Cristo, ele está morto em ofensas e pecados. Você quer ver como a palavra morrer aqui não significa aniquilar a vida? Logo em seguida, na próxima palavra, ele vai dizer andando. Então, quem morre não anda. Logo, se a pessoa nesse texto, morta em ofensas e pecados, está andando, está indo e vindo, está gesticulando, significa que essa pessoa não está sem vida. Ela tem vida, mas aquela vida que nós temos entre o nascimento e a morte, que o profeta, ou seja, o apóstolo Tiago chamou de tempo passageiro, tempo decorrido entre o nascimento e a morte, como um vapor que aparece por um instante e logo desaparece.
movimento, andando. De que maneira? Vejamos, segundo o curso deste mundo. A palavra curso é para dizer das trilhas deste mundo, do sistema deste mundo. Ele diz: uma pessoa com coração doente está vivo, morto, porém andando segundo o curso deste mundo. Ele está vivendo de acordo com os ditames, as regras, os preceitos deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Espera aqui. Segundo o príncipe das potestades do ar, o príncipe das potestades do ar é Satanás. E ele atua através dos seus espíritos caídos, dos seus espíritos rebeldes. Você quer ver? Leia Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, e você vai ver a hierarquia de Satanás agindo de maneira poderosa nas várias camadas da sociedade e do mundo cósmico. Portanto, ele diz, uma pessoa sem Deus está andando segundo o curso, o caminho deste mundo e segundo, de acordo, o príncipe das potestades do ar. É como um animal de coleira, ele vai para onde o dono levar. Assim é todo aquele que não conhece a Deus. Por isso as barbáries que acontecem no mundo, as tragédias que acontecem no mundo através das pessoas humanas, de onde se esperávamos a compreensão, o amor, a gente fica assustado, mas é que eles não estão vivendo mais a vida de Deus. Coração duro, separado de Deus, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, logo ele vai fazer aquilo que o seu dominador, o seu dono, está ordenando. Tem mais. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Agora, Paulo escrevendo esse texto, ele vai fazer-nos lembrar, olha, você que está em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo, já temos Jesus no coração, já compreendemos o Senhor Jesus, nós também antes andávamos, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos também filhos da ira, filhos do inferno, como eles também são. Quando você termina de ler a parte intermediária do verso, tem uma parte aqui interessante. Ele disse o seguinte, quando ele diz, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ele diz, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito mau que está operando nos filhos da desobediência. Portanto, meu querido, lembre-se, o pecado de Adão não foi desobedecer. Não. O pecado de Adão foi a incredulidade de um coração endurecido. Ele andou pelos caminhos do mundo. Ele andou pelos ditames de Satanás. O diabo no jardim do Éden foi ditando o que eles tinham que fazer. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus, ouviram a voz de Satanás, seguiram os ditames e mandamentos de Satanás, o coração ia endurecendo cada hora que se passava, e eles iam acreditando ainda mais naquilo que Satanás estava dizendo, ao invés de acreditar no que Deus diz. Em que você está acreditando? Em quem você está acreditando? Quem está sendo o seu mestre? A sua capacidade intelectual? A sua sabedoria humana? Os preceitos que receberam dos seus pais? Dogmas da igreja? As suas boas obras, sua justiça própria? Tome cuidado com isto. Eles pensaram também que estavam certinho. E o diabo, usando a palavra de Deus, os enganou. E Eva foi enganada. Apesar de que tudo isso, Adão não foi enganado. Ele entrou no pecado conscientemente. Portanto, o pecado de Adão e Eva não foi a desobediência. A desobediência foi um resultado da incredulidade. Coração duro, afastado de Deus, sem Deus e sem esperança agora, já mortos espiritualmente, eles praticam o pecado. O pecado consumado gerou simplesmente a morte física, porque eles já estavam mortos espiritualmente. Portanto, o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui é assunto muito sério. Como diz, isso é para gente grande, mas é também para gente pequena, para a criança. A criança precisa aprender esses detalhes da palavra de Deus. Vou repetir mais uma vez,
Paulo escrevendo para aqueles que hoje vivem em Cristo, vivem com Cristo e viverão, vive para Cristo e viverão um dia com Cristo na eternidade. Falando de pessoas que já se regeneraram, pessoas que já abriram o seu coração, agora tem Jesus no seu coração, tem certeza absoluta da sua salvação, não porque são melhores, mas porque creram no único e perfeito sacrifício de Jesus e unicamente em Jesus, sem intermediário. Essas pessoas que hoje vivem assim, ele diz, entre aqueles outros, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, quer dizer, da nossa natureza, do nosso coração. Já viu alguém dizer, siga o seu coração, tome cuidado com isto. Eu faço o que está no meu coração, tome cuidado com isto. Jeremias disse, Deus por boca de Jeremias disse que enganoso é o coração, astuto, perverso, quem o conhecerá? Portanto, nós andávamos de acordo com o desejo do nosso coração, segundo o que Paulo está dizendo aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Tome cuidado com os seus sentimentos, tome cuidado com os seus pensamentos, tome cuidado com o seu coração. São coisas sutis que podem nos levar a um erro trágico e nos levar até mesmo a uma destruição de vida com Deus, nos conduzir para a perdição eterna sem Deus. Assim era a vida de Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. Assim é o nosso coração, mesmo não pecando, a semelhança de Saulo, a semelhança de Paulo ou de Saulo, mesmo assim nós estamos no mesmo pé de igualdade. Só o sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Não fosse a graça de Deus, baseado na sua misericórdia, o amor de Deus despertado para com a nossa miséria, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Quero mais uma vez terminar orando. Pai, muito obrigado por aqueles que estão do outro lado, ó Deus, me ouvindo, me assistindo e ouvindo a palavra do Senhor. Usa essa palavra como instrumento que ela é, sondador, para adentrar aos seus corações e abrir, ó Deus, o entendimento para compreenderem que sem Jesus nós estamos simplesmente perdidos. Mas em Cristo Jesus nós somos salvos e somos mais do que vencedores. Que nesta hora muitos corações estejam se voltando para o Senhor, abrindo para que Jesus possa entrar. Esta é minha oração, agradecido e orando pelas famílias, no nome de Jesus. Amém. Meu abraço, querido amigo e irmão. Te espero na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.